Oi, pessoal. Então, nós vamos retomar a introdução, parte da introdução do Pentateuco. E na última aula, nós paramos ao relatar a última parte do cada grupo, não é? Cada grupo. E no Deuteronômio, nós vimos que lá no capítulo 34, no último capítulo, descrevendo a morte de Moisés, o autor citando que Moisés recebera a lei de Deus, a face do Deus, com Deus, não é? Então, insinuando uma revelação direta. E em Malaquias, que é o último livro dos profetas, né? Também lá cita na última parte, finalizando, que o conteúdo de todos os livros de profetas está baseado na lei de Moisés. Agora, no último grupo, o último livro do grupo de escritos pela divisão da Bíblia hebraica seria 2 Crônicas. 2 Crônicas 36, versículo 22 e 23, diz assim: Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Javé, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Também diz Ciro, rei da Pérsia, o Javé, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós e de todo o seu povo que suba. E o Javé, seu Deus, seja com ele. Eu creio que talvez você esteja estranhando por eu ter lido, em vez de Senhor, mas usando o nome Javé. Ou a pronúncia certa seria Yehová, não é? Porque esse termo, o nome Senhor, obscurece um pouco, ou talvez muito, né, o sentido do nome de Deus, o atributo de nome de Deus. Você deve saber que esse nome, a tradução do Senhor, apareceu por causa do temor dos escribas judaicos, né, judeus, porque o nome Yehová era um nome sagrado. No Decálogo, Deus ordena para não pronunciar o nome, né? Nome em vão, nome do Javé, Yehová. Por isso eles mudaram esse nome. Quando aparecia o nome Yehová, que nós chamamos como tetragrama, né? Eles mudaram para Adonai, que seria, traduzido, seria o Senhor. Né? Mas, na verdade, o que está escrito no hebraico seria o quê? Yehová, que nós lemos como Javé. E Senhor e Yehová, na verdade, são dois significados diferentes. Por isso é importante você ler, onde aparecer o Senhor com maiúscula, ler como Javé, tá? Por isso que eu li com o nome de Javé. Assim, voltando aqui, nós podemos ver no versículo 22 que o Ciro, né? Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Javé, por boca de Jeremias. Tá? Então, o Ciro fez para cumprir a profecia de Jeremias. Isso ensinou o quê? Que o terceiro grupo dos livros estão influenciados, de alguma maneira, através do livro dos profetas, tá? Cujo o fundamento teológico está enraizado nos primeiros livros, que seria o Torá, tá certo?
Então está claro, né? Tá. E o Pentateuco, nós sabemos que ele nós lemos como em hebraico Torá. Eu creio que vocês devem lembrar, aqueles que já tiveram aula comigo na revisão do hebraico, que tem para os substantivos, quando é plural, tem suas terminações específicas, não é? Específicas. E como Torá é uma singular, é feminino singular, para mudar para plural, acrescenta ot. Considerando que Torá, os Pentateucos são 5 livros, deveria mudar, em vez de Torá, mas Torot, certo? Mas os autores, né, que montaram o cânon do Antigo Testamento, eles optaram como Torá. Por quê? Por eles considerarem que são 5 livros, mas como se fosse um livro só. E então os judeus consideram as Pentateuco como um livro só. Nós vamos ver isso também, outra explicação mais adiante, uma abordagem teológica. Agora, teve algumas tentativas, não diretamente, mas indiretamente, de querer quebrar essa unidade dos 5 livros. Né? Alguns trouxeram a ideia de que, em vez de Pentateuco, deveria ser Hexateuco. 6 livros como uma unidade. Isso, quem sugeriu foi um estudioso alemão chamado Martin Noth, né? Acho que vocês devem conhecer, tem livro dele, né? Ele trouxe a ideia do Tetrateuco, porque o argumento de Martin Noth é o seguinte: os livros posteriores do Deuteronômio, por exemplo, o livro de Josué, depois Juízes, livro de Samuel, livro dos Reis, eles têm temas principais bem semelhantes e seus fundamentos teológicos estão baseados no Deuteronômio. Por isso, ele quis agrupar para esses 4 livros o Deuteronômio junto, separando Deuteronômio do Pentateuco. Então, a divisão deveria ser como? Então, começando com Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Nós chamamos 4 livros, não é? Então, seria Tetrateuco. E o Deuteronômio, começando com o Deuteronômio até o livro dos Reis, ele agrupou, dando nome para livros de história deuteronomista. Como eu já mencionei agora, que por ele achar que há vários temas fluindo nesses 5 livros, Deuteronômio até o livro dos Reis. Um tema principal que flui seria, nós chamamos o que? A lei de retribuição. Lei de retribuição é o quê? Que aparece no Deuteronômio 28. Deus não coloca bênçãos e maldições. Mais ou menos assim, né? Aquele que teme Deus e obedece às suas leis será abençoado. Porém, aquele que não teme a Deus e desobedece às leis, mandamentos, estatutos, será amaldiçoado. De certo modo, ele tem razão, porque nós vemos, por exemplo, no livro dos Reis, todos os reis foram julgados de acordo com essa lei de retribuição. Mesmo no livro de Samuel também, não é? Um bom exemplo seria o quê? Entre primeiro rei, Saul, e segundo rei, Davi. Saul, no começo, ele era um rei obediente, né? Humilde. Nós podemos ver Saul bastante humilde. Mas conforme
o tempo passa, nós vemos o rei Saul se tornando orgulhoso e não temendo mais o Deus de Israel, Javé, né? E ele desobedecendo, né? Tanto é que quando ele desobedeceu contra o decreto de banir os amalequitas, né? Deus mandou Samuel, né? Samuel disse: você deve saber que o que a obediência é o que mais agrada do que o holocausto, não é? É uma reflexão onde a vida de Saul não era obediente ao ensino de Deus, não é? Enquanto que o Davi era um homem de Deus, né? Que agradou a Deus, obedecendo aos mandamentos de Deus. E Davi foi abençoado, enquanto que Saul foi amaldiçoado. No final do primeiro livro de Samuel, nós vemos o que? Samuel e seus filhos foram mortos, né? Na verdade, nós podemos ver aqui como Saul não executou, não obedeceu o decreto de banimento chamado Herem, matando todos aqueles de amalequitas, né? Então ele ficou debaixo do Herem, e Deus executa Herem para a sua família, Saul e seus filhos morrendo, não é? Então o Martin Noth viu isso, né? Viu isso, e ele então quis separar, juntar Deuteronômio com esses quatro livros do Josué até o livro dos Reis, né? Chamando História Deuteronomista, separando como Tetrateuco. Uma outra tentativa foi juntar o livro de Josué para Deuteronômio, chamando um grupo de Hexateuco, 6 livros. De onde vem essa ideia? Porque o livro de Josué fala o quê? Qual é o principal tema do livro de Josué? A conquista da terra, certo? Conquista da terra. E mesmo no livro de Deuteronômio, a terra é um dos assuntos principais, porque várias vezes Deus fala que Deus deu terra para conquistar, fala sobre a terra que mana leite e mel, né? Se vocês entrarem na terra, faça isso, faça aquilo. Deuteronômio ordena o quê? Deus ordena assim, no capítulo 27, quando vocês entrarem na terra, na região de Siquém, tem 2 montes, Monte Ebal, Monte Gerizim. E se você com seu povo chegarem em Siquém, você faz uma renovação da aliança. Tá? Então, no Monte Ebal ficam sacerdotes e Monte Gerizim também. E no Monte Gerizim proclama bênçãos. E Monte Ebal proclama maldições. Essa foi a ordem escrita pelo menos 2 vezes no Deuteronômio. E no livro de Josué, no capítulo 8, a gente vê essa promessa sendo realizada. Então, Josué, lembrando dessa ordem de Deus através de Moisés, ele executa justamente essa renovação da aliança em Siquém, né? Então, há o quê? É uma compleção do Deuteronômio, todo o Pentateuco. Por isso, houve a tentativa de juntar o livro de Josué ao Pentateuco, chamando Hexateuco. Mas isso é erradíssimo, certo? Porque nós vemos, por exemplo, Pentateuco, porque aí é o que? Como nós já vimos até agora, é uma revelação direta de Deus. Deus, usando Moisés como intermediador da aliança, ele fala para o povo de Israel, uma revelação direta. Javé descendo
do céu ao Monte Sinai, revelando os ensinos de Deus diretamente para o povo. O livro de Josué é um livro de o quê? História que comenta sobre a conquista da terra prometida. Né? E também, assim, contra-argumentando com a história deuteronomista, né? Nós não podemos dizer que o livro de Josué até o livro dos reis podemos colocar em um grupo chamado grupo de história deuteronomista, porque cada livro tem suas características singulares, não é? Singulares. Seus temas diferentes. Por exemplo, o livro de Josué é a respeito da conquista da terra. Livro de Juízes, a gente vê o quê? A idolatria do povo, o pecado do povo de Deus. Né? E também o quê? Ensina a necessidade da liderança. E o livro de Samuel, né? É preparação para a monarquia. E livro dos reis, monarquia e posterior exílio. Então, é errado chamar o grupo desses 4 livros como a história deuteronomista. A divisão, tá? Agora, voltando ao Pentateuco, então, divisão de acordo com Clenis. Gênesis 1 a 11 fala sobre criação, queda e punição. Não é? E Gênesis 12 a Deuteronômio 34, o último capítulo de Deuteronômio, fala sobre a aliança de Deus e Abraão. E o Baxter faz uma divisão um pouco mais detalhada. Então, Gênesis mostra ruína através do pecado do homem. Êxodo fala redenção pelo sangue e poder. E Levítico, comunhão, direção pela vontade de Deus. E Deuteronômio, destino mediante a fidelidade de Deus. Isso olhando do lado humano. Agora, do lado divino, Gênesis mostra a soberania divina na criação e eleição. E Êxodo, poder divino na redenção e na emancipação. E Levítico, santidade divina na separação e santificação. Números, bondade e severidade divina, julgando e cuidando. E Deuteronômio, fidelidade divina na disciplina e no destino. E nós podemos ver alguns tipos de literária. Né? Por exemplo, nós encontramos o estilo narrativa, né? Estilo da narrativa no livro de Gênesis. Né? Maioria do livro de Gênesis, né? E também Êxodo, mas também a gente vê a literatura poética em vários livros, né? Gênesis 12, 1 a 13, quando Deus chama Abraão, o chamado de Abraão, né? Prometendo a bênção, né? Prometendo bênção para Abraão. E também o que? Podemos ver a bênção de Jacó no capítulo 49, onde, na verdade, era a bênção de Jacó, mas era uma profecia, né? O que iria acontecer futuramente para os seus 12 filhos, que seriam 12 tribos futuramente. E essa bênção foi cumprida, certo? Cumprida principalmente em relação à vinda de Messias, através da tribo de Judá. E Números, livro de Números, nós temos 23 a 24, 4 oráculos de Balaão, né? Balaão. E isso também, lá nós podemos encontrar a menção do Messias, a vinda do Messias. Né? E no livro de Deuteronômio também encontramos a literatura poética, como Canção de Moisés. Canção de Moisés onde já prevê o quê? Prevê a apostasia do povo de Israel. Né? Então, está escrito como linguagem de justiça, né? Uma linguagem
da estrutura da tribuna, né? Tribuna. E depois, no capítulo 33, também aparece a oração de Moisés ao povo de Deus. E também a revelação profética, né? Revelação profética no Gênesis 15, 12 e 16, onde Deus já o que fala para Abraão, né? Que o seu povo, seus descendentes, quando o pecado dos amorreus chegarem em clímax, né? Em plenitude, certamente o povo de Israel, né, passará por um tempo no Egito, né, 400 anos, e iria entrar, conquistar a terra prometida. Voltaria para a terra onde, naquela época, Abraão estava. E também fala, Deuteronômio capítulo 18, fala sobre o profeta que virá, né? Aquele profeta semelhante a Moisés, em vários aspectos, que indica quem? O Messias, Jesus, né? Jesus. E no Deuteronômio 1 a 4, a gente pode ver um prólogo histórico de Deuteronômio, onde fala sobre toda a história de Israel, depois que o povo de Israel saiu do Egito, toda a caminhada de Israel de primeira geração, né? Primeira geração que no fim todos morreram, certo? E já no Deuteronômio, né, sua audiência, a audiência do sermão de Moisés, é a segunda geração do Israel que saiu do Egito. E também tem as leis, né? Tem mais de 600 leis, estão incluídas nos livros do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Leis de civil, cerimonial, criminal. Né? Sobre a composição, quem escreveu o Pentateuco? Há várias abordagens, né? Acho que a primeira abordagem, a principal abordagem crítica seria o quê? A história documentária, né? Teoria documentária, onde o Wellhausen, conhecido Wellhausen, ele classifica de acordo com as fontes. Ele acha que tem 4 fontes, né? E acho que vocês devem ter ouvido assim muitas vezes sobre teoria documental, né? Agora, nós cremos o quê? Cremos que Moisés escreveu, porque em vários lugares é citado onde Deus ordena a Moisés para escrever o livro da aliança. Então, por exemplo, Êxodo 24, 4, 7 diz: Moisés escreveu o livro da aliança. 34, versículo 27 e 28 também está escrito como Moisés escreveu Decálogo, 10 mandamentos. E no Êxodo 17, 14, livro de Números 33, 2, também fala o quê? Moisés a ser ordenado a escrever num rolo. E tem várias outras referências, inclusive no livro de Deuteronômio, né? E o próprio Jesus, né? O próprio Jesus testifica no livro do Novo Testamento, né? Evangelho de João 5, 46, 47 e Marcos 12, 19 fala que Moisés escreveu as leis, né? Agora, consenso atual, cresce uma abordagem que focaliza a atenção sobre a imagem inteira do Pentateuco, como uma composição literária inteira, valorizando a estrutura deliberada, intencional das narrativas pentateucas, na composição unificada, né? Ver como uma metanarrativa. Aliás, toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia a gente pode olhar com um desenho só, uma história, né? Então nós chamamos isso como a metanarrativa, onde descreve sobre a história de redenção, né? Então nós podemos ver isso, e isso é muito importante, tá? Olhar com os olhos
a toda a Escritura como uma história ligada, né? Ligada, tem começo e o fim, tá? Nós vamos retornar na próxima aula sobre isso, reforçar mais um pouco essa ideia, tá bom?